Imagina você ser um astro universitário, ter ganhado o Dunk Contest 3 vezes, já ter sido MVP da D-League mais de 2 vezes, ser o líder de pontos da história da liga e mesmo assim nunca ter tido um espaço realmente aproveitável dentro da NBA. Hoje a gente vai explorar como Mac McClung, um dos jogadores mais hypados da história do high school, um dos jogadores com as dunks mais insanas da história e simplesmente talvez o maior jogador da história da D-League, nunca tenha conseguido um espaço real dentro da NBA e oportunidades. McClung viralizou muito antes da NBA. Lá no high school, o cara tinha highlights insano, mistakes explodindo na internet, enterradas absurdas e um atletismo simplesmente invejável. A verdade é que ele parecia um personagem de filme na vida real. Tudo que você mandasse ele fazer embaixo do aro, ele fazia. O cara era chamado de White Iverson e novo dunker da internet. A verdade é que ele virou um fenômeno no high school. Muitas vezes, jogadores que têm seu nome revelado muito cedo viram estrelas da NBA, mas parece que não foi o caso de McCollum. Ele jogou por Georgetown e Texas Tech, e sempre teve uma velocidade absurda, infiltração forte, explosão física e enterradas simplesmente bizarras. O problema é que ele já era visto como pequeno demais, um armador sem um playmaking de elite e um defensor limitado, ou seja, mesmo antes da NBA já existia preconceito com o estilo dele. A verdade é que a NBA atualmente vive num ciclo muito fechado. A NBA ama alas fortes e principalmente jogadores que conseguem ter uma versatilidade defensiva. Mas o McClung é simplesmente o oposto disso. O cara tem 1,88 m, o seu forte é a explosão, ele é um real scorer e tem um combo guard muito forte. E a verdade é que esse tipo de jogador hoje em dia ou vira um jogador acima da elite, um verdadeiro GOAT, ou é simplesmente descartado pela maioria dos times. Mas a verdade é que não tem sentido esse cara nunca ter tido um espaço, porque ele é simplesmente um dos maiores jogadores da história da Liga de Desenvolvimento da NBA. Irmão, o McClung virou MVP da D-League 2 vezes, liderou a liga em pontuação e virou líder histórico da D-League atualmente. Ele teve médias recentes de 31,8 pontos, 7,9 assistências e 3,8 rebotes. Quantos jogadores conseguem fazer isso e ainda se mantém fora da NBA? Pra você que não sabe, a D-League é basicamente uma liga onde os jogadores mais jovens vão pra se desenvolver e conseguir tempo de jogo numa liga profissional. Então sim, a D-League é uma liga profissional, só que basicamente os times são afiliados a times da NBA, onde a NBA manda os maiores prospectos pra lá. Então o McClung conseguiu ter jogos de mais de 30 pontos, ser MVP de uma liga com os maiores prospectos do mundo 2 vezes. É raro um jogador ir pro draft e não passar na Summer League ou na D-League pelo menos uma vez. É realmente muito raro e mesmo assim ele domina essas ligas. E além disso, esse cara é simplesmente um dos personagens principais na história do Dunk Contest. A verdade é que antes de McClung, o Dunk Contest tava morrendo. As enterradas estavam muito repetitivas, ninguém tava ligando mais, era basicamente só um momento onde os jogadores passavam tabela pra tentar ganhar um dinheiro. E aí simplesmente chega McClung, um cara da D-League, praticamente desconhecido em público casual, sem espaço nenhum na NBA e simplesmente rouba o evento inteiro, mandando dunks fora do normal. Esse cara venceu 3 Dunk Contests seguidos, virou o rosto do evento e trouxe um hype de volta. Esse cara teve enterradas consideradas as melhores da história recente. Isso cria uma pergunta muito forte. Como um dos protagonistas do All-Star Week, simplesmente MVP da D-League 2 vezes, nunca teve um espaço na NBA, nem pra simplesmente rotacionar, mano. Ele nunca teve minutos suficientes na NBA. Isso me revolta muito. Eu sou um cara que já sou mais baixinho, não que eu já tive chance de ser profissional, lógico que não, 1,88 é alto pra gente, né? Mas, mano, o cara simplesmente tem um preconceito muito grande por ele ser baixo. O cara tem basicamente a altura de Curry, mas tem impulsão muito maior. Não tem sentido esse cara não ter tido um espaço, pelo menos, pra rotacionar, mano. Por que não dá uns 5, 10 minutinhos pro cara? Pô, e outra coisa, ele já jogou na NBA, já se provou ser um jogador pelo menos de rotação. A verdade é que se a NBA fosse só desempenho e meritocracia, McClung provavelmente teria mais minutos, mais contratos e mais sequência. Mas hoje em dia a NBA pensa muito em potencial, físico, idade, encaixe e principalmente em upside.
A verdade é que a NBA muitas vezes prefere desenvolver um cara cru de 19 anos e colocar simplesmente o estilo de jogo do time nele do que um cara pronto de 26 anos de idade. Mesmo que eu tenho certeza que ele aceitaria um contrato two-away só pra jogar um pouquinho, mano. É absurdo, é simplesmente revoltante a situação de McCollum. O McLang já passou pelo Lakers, pelo Bulls, pelos Warriors, Magic e Sixers. Mas normalmente ele passava por contratos curtos, two-away, poucos minutos e nunca conseguiu uma sequência real na liga. Tem jogador da NBA que joga simplesmente 4 minutos, erra tudo que pode e continua no time, mas simplesmente McClung não tem essas oportunidades. Ele nunca teve uma sequência de mais de 15 jogos em um time. E isso é muito, muito revoltante. Thanasis Antetokounmpo tá há quanto tempo comendo banco no Bucks? Esse cara é simplesmente horrível. Se você pega esse cara e coloca o contrato dele no McCollum, eu tenho certeza que seria muito mais aproveitado. O McLang não é como se ele fosse um jogador ruim que só desse certo na NBA. Muitos times de fora, principalmente no Euro, querem muito esse cara jogando lá. Muito mesmo, ele já recebeu ofertas milionárias para jogar fora dos Estados Unidos, mas recusou porque ele ainda tem a esperança de um dia conseguir um contrato na NBA. Não é como se eu fosse um fanboy do Não é como se eu fosse um fanboy do McCollum e simplesmente Não é como se eu fosse um fanboy do McCollum e simplesmente achasse que ele seria um All-Star. Mas eu tenho certeza que se você colocasse esse cara numa rotação, ele pelo menos faria uns 10 pontos por jogo. Vamos dar um exemplo agora, por exemplo, do meu time. Eu torço por Brooklyn Nets. E sinceramente, o McCollum é melhor que 90% dos bagres que estão jogando lá agora. Esse cara tem 26 anos, ele não é tão velho. O auge físico de um jogador na NBA é dos 26 aos 30 anos, então ele ainda tem pelo menos uns 4 anos de auge físico. Eu acho que ele se encaixaria bem no Nets, por exemplo. O Nets tá sem direção clara. É um time que tá passando por uma reconstrução, tá com uma falta de identidade bizarra e principalmente falta o entretenimento durante os jogos. E é isso que eu acho que o McLang também pode proporcionar. Porque o McLang traz highlights, velocidade, hype, enterradas, energia e marketing pro Brooklyn Nets. E a verdade é que no momento que o Nets tá agora, a gente tá tentando um tanque, a gente pode sim tentar ali, 1, 2 vezes ali, colocar um jogadorzinho a mais, isso não vai pesar, mano. E eu ainda separei aqui outros times, como McCollum, com certeza teria uma chance clara. Por exemplo, Hornets, que é um time caótico ofensivamente, o Jazz, que tem um sistema aberto para guards, o Spurs, que mesmo sendo um time muito forte, imagina o Wembanyama simplesmente dando um pick and rollzinho ali com o McCollum, irmão. Imagina, mano. Meu Deus, você não sabe de onde vai vir, velho. É um cara dancando de um lado, outro dancando do outro. Fantástico, velho. A verdade é que a NBA não funciona como muita gente acredita. Não é simplesmente joga bem, vai parar lá. Não é assim que as coisas funcionam. A NBA é uma liga de investimento, de potencial, de físico, de encaixe e de narrativa. E isso explica muito o caso do McCollum. Eu vou explicar, por exemplo, o conceito que eu apresentei antes, chamado Upside. A NBA vive de teto, potencial e físico raro. Então, um cara de 2,8 metros, atlético e cru, muitas vezes vale mais para a franquia do que um armador pequeno já desenvolvido e sem técnico de superstar. Mesmo que hoje em dia esse jogador possa jogar menos que o McCollum, então a liga prefere pegar um cara com o físico pronto e basicamente lapidar ele para que ele se torne um próximo Giannis Antetokounmpo, por exemplo, que foi um desses casos, entendeu? Então a NBA prefere pegar um cara ali que tem uma estrutura forte e colocar o estilo de jogo do time no cara. Então é muito mais fácil um time pegar um cara de 2,8 metros, transformar no próximo Giannis Antetokounmpo do que pegar um McCollum e transformar, sei lá, no próximo Stephen Curry. Então muitos times olham pra ele e simplesmente decidem que não vale a pena desenvolver um cara desse. Mas mesmo assim, mano, não é possível que não exista um time que não pensa exclusivamente em ganhar. Esse cara, quando entra em quadra, ele produz muito. Ele é melhor que muitos jogadores da NBA. Como eu falei, existem alguns esquemas, alguns times como Hornets, Nets e Spurs, que ele entraria mesmo com o estilo de jogo dele. Tem jogadores que também que não totalmente fazem parte, mas também são jogadores pequenos, ágeis, como por exemplo o De'Aaron Fox do próprio Spurs, mesmo sendo um playmaker de elite. Irmão, quantos jogadores dominam a D-League desse jeito, cara? Não é que não são muitos, ele é o maior jogador da história da liga. O cara é simplesmente LeBron James da D-League, mano. E como eu já falei, existem jogadores na NBA que são crus,
inconstantes e ofensivamente limitados. Ben Simmons, por exemplo, é um jogador horroroso que foi completamente, né? Os caras acreditaram totalmente no futuro dele. É que na verdade o Ben Simmons tem todo o caso de que ele tem medo de chutar hoje em dia, só passa a bola e é simplesmente absurda a situação dele, né? Mas pensa se um jogador igual o McCollum tivesse a oportunidade que o Ben Simmons teve. E o mais curioso disso tudo é que o McCollum já não vai virar um franchise player, um All-NBA ou alguma coisa desse estilo. Mas é muito injusto um jogador do nível dele, com as estatísticas dele, nunca ter tido uma sequência de 20 jogos na NBA. Então a pergunta que eu quero deixar é, por que um jogador que foi MVP da D-League, o maior pontuador da história da liga, fenômeno na Summer League, campeão do campeonato de enterradas, nunca teve realmente uma sequência na NBA? Porque o caso do McCollum simplesmente é de arrepiar o da bunda. Talvez McCollum nunca tenha falhado com a NBA, mas sim a NBA tenha falhado em não dar tempo suficiente pra ele. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e deixe seu comentário se você acha que McCollum realmente seria um franchise player algum dia. Comenta aí porque eu quero saber todo o comentário de vocês. E também lembra de comentar o próximo conteúdo pra eu lançar aqui no canal.